Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeiro com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. E o vídeo de hoje é aquela bela história, se não faz sentido, discorde comigo, não tem nada demais, apenas a minha opinião de bosta. E o vídeo de hoje não é bem a minha opinião de bosta, mas é um vídeo, aliás, é um vídeo pra quem gosta de ter a mente aberta, quem gosta de viajar nas ideias malucas, pegar essas teorias de conspiração e tentar se entender o que cada teoria de conspiração diz e ver aonde que aquela teoria de conspiração erra, onde que aquela teoria de conspiração começa a virar uma viagem, um delírio, um embasamento totalmente sem sentido. E tentar entender como que os caras pegaram aquele embasamento, aquela coisa que você conhece, a verdadeira história, que é um fato real, e tornaram naquela interpretação, naquele embasamento lá, que é o começo, que é a base para montar uma teoria em cima. Não sei se você conseguiu entender que eu tentei explicar, porque não sei se eu consegui explicar o que eu queria explicar. Que é, como eu falei, é um vídeo de delírio, de mente aberta e tal, de pensar além das fronteiras do corpo físico, né? Da dimensão que a gente vive, que a gente chama de vida, que a gente entende como vida, né? Então, assim, é, até me perdi de novo agora. É muito doido essas viagens. Então, resumindo, né? É um vídeo para quem gosta de viajar. E a viagem é a seguinte, né? A proposta da viagem, da teoria de loucuras, enfim, é a seguinte. Todo mundo sabe que existem seres humanos e como nós somos como seres humanos, né? Tipo, todas as capacidades que nós seres humanos temos, tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. Todos nós já vimos através das várias mídias que existem as crueldades, as coisas, os erros que nós seres humanos cometemos ao longo da história da humanidade, pelo menos da história que se tem datada, né? Que se tem escrito aí, documentado artigos e etc, fósseis, etc, tudo mais, né, que foram achados e documentados, porque a linguagem humana mesmo, por exemplo, né, começou coisa de 10 mil anos atrás, mais ou menos. A primeira gramática, o primeiro alfabeto, a primeira linguagem escrita, eu digo do ser humano, o primeiro resquício de uma civilização mais organizada, mais próxima do que a gente tem hoje em dia, começou mais ou menos 10 mil anos atrás, e o planeta tem 4 bilhões de anos. Então, tipo, a própria história da espécie é uma coisa assim que só foi contada pelos que sobreviveram ao longo da história, né? Pelos que venceram as batalhas, para poder contar a história sobre as batalhas, para poder contar sobre as pessoas que morreram na época que ele viveu e tal. E, enfim, e qual que é a questão? A gente sabe, todo mundo, e a gente sabe que tem gente de todo tipo, que nós somos atualmente, de acordo com o último censo, cerca de 8 bilhões de seres humanos vivendo no planeta Terra. E dentro desses 8 bilhões de seres humanos tem gente de todo tipo, tem gente que é capaz de fazer todas as coisas, tanto para o bem quanto para o mal. Tem várias pessoas aí que fazem, que a gente sabe atualmente, da história, que tem um posicionamento político, uma ideologia política, uma ideologia religiosa, um posicionamento religioso, uma ideologia sobre classes, sobre raças, sobre gênero, sobre financeiro, sobre tudo. E o posicionamento, e opinião, e gostos, e desejos, e sentimentos, que todo mundo é assim, todos nós temos todas essas coisas. Assim, não falei tudo, lógico que são muitas coisas, né, que definem o que é ser humano, o que nós somos, né. Mas o que eu vejo, eu não entendo, que eu vejo bastante nas redes sociais, é porque o interesse, porque esse, digamos, quase prazer patológico do ser humano de gostar de compartilhar desgraças, gostar de compartilhar notícias ruins, tragédias, gostar de ver acontecer essas tragédias, notícias ruins e tal, e dar a sua opinião e atacar o outro que agiu de forma, ou que pensa de forma, ou que falou de forma que você considerou sendo agressivo, sendo ofensivo contra você ou contra alguma pessoa que tenha alguma daquelas características que você se identifica com ela de alguma forma, sejam características físicas, fisiológicas, espirituais, mentais,
e de coisas que você, de gostos superficiais e etc. Então, alguns com essa vontade de ser herói, de defender o outro, de defender o mais fraco, defender o oprimido, e considera que tem que fazer aquilo porque aquilo que é certo, aquilo tem que ser feito e tal. Só que às vezes a ânsia de ser o herói acaba tendo que inventar e criar o próprio vilão, que na verdade nem existe, mas por existir o herói acaba sempre tendo que existir o vilão. E aí começa a taxar todos de vilão, etc. E tal, só porque pensam diferente, falam diferente, agem diferente daquilo que gosta, pensa, aceita, se identifica. E a gente parar e observar nas redes sociais, a galera compartilha pra caralho as coisas ruins, as coisas negativas, e vira polêmicas, e muitas pessoas só ficam famosas, só se tornam celebridades justamente através de polêmica e não pelo trabalho, pela qualidade do trabalho ou sorte, né? Porque geralmente é uma polêmica meio negativa de alguma forma que acaba expondo aquela pessoa e faz ela ficar famosa por causa daquela polêmica. Por exemplo, o caso da Gis Arruda. Ela era o quê? Uma escritora, atriz, cantora, etc. Alguma coisa assim, alguma artista na época? Não. Ela era uma estudante como que resolveu colocar um vestido um pouco mais sensual, um pouco mais provocante, para ir para a aula, porque provavelmente ia para uma balada depois da aula, igual muitos estudantes fazem, mas já queria ir arrumada, sei lá, enfim, teve lá os motivos dela. Só que ela não tinha lá um corpo muito desejável, muito gostosona. Pelo menos a maioria das pessoas não a via tão gostosona quanto ela própria talvez se visse, se sentisse a vontade para usar aquele vestido lá e tal. E ela ficou famosa por causa disso, porque foi de vestido para aula e tal. E aí deu uma rolo e tal, e ela, depois de meses e anos que deve ter passado algum probleminha, algumas dificuldades e tal, psíquicas, psiquiátricas, etc, sei lá, alguma pressão deve ter sofrido, imagina a galera tudo te zoando, todo mundo te zoando, falando de você bem e mal, e xingando, e galera que nunca te viu na vida, nunca frequentou sua casa falando da sua vida, falando sobre você, falando que você é aquilo, afirmando que você é aquilo, que você é isso, e etc e tal. E, tipo, hoje, um tempo depois, ela tá cheia da grana graças a isso. E ela recebeu, fez contratos, aprendeu a profissão lá de artista, sei lá, que ela tá sempre nos programas de TV. Hoje em dia nem tanto, mas sempre vê no notícias dela, nas redes sociais, que ela tava em algum programa, não sei o que, sempre aparece. Você nem procura, você nem pesquisa, mas as notícias sempre aparecem ali por causa das polêmicas, porque a galerinha tá defendendo. E a coisa que eu acho mais idiota nisso é o quê? É a galera que nem conhece ela, tá defendendo ela de uma coisa que nem ela vai ver, nem ela tá sabendo. E tudo se torna time de futebol. Aí, por exemplo, mudando um pouco o foco para poder ter, pega aí a acabei de falar o nome dela, esqueci o nome dela, a Geisa Arruda, e aí, tipo, coloca que sei lá, que a Lívia Andrade falou que a Geisa Arruda tava um pouquinho gorda. Pronto, virou uma polêmica, virou um time de futebol. Vai ter uma galera xingando pra caralho a Lívia, uma galera xingando pra caralho a Geise, uma galera defendendo a Lívia, outra galera defendendo a Geise, e umas fofocas e uma galera criando um tanto de jogando lenha na fogueira, criando, inventando as coisas pra poder falar sobre isso e as duas ficam famosas por causa da polêmica. Se elas terem feito nada, só fazerem uma frase do que uma disse pra outra. Em vez das duas lá se resolverem, e muitas das vezes as próprias duas vão lá pessoalmente, se resolvem, se entendem, ficam como amigas e tal. E mesmo assim a guerra pelas duas continua, igual acontece na presidência, Lula e Bolsonaro. Por exemplo, tem os que defendem um lado, tem outros que defendem o outro lado. Aí só por defender um lado você já tem que estar automaticamente sendo taxado de ser defensor do outro. E assim por diante. Porra, poderíamos usar a rede social para quê, por exemplo? Para compartilhar coisas que a gente gosta, coisas que a gente acha legal, coisas que a gente acha interessante, coisa que faz bem, que faz rir, que traz sensação boa. Porque a gente fica vendo essas notícias ruins, tragédias, mortes, não sei o que, os crimes mais absurdos, igual o segurança do Carrefour que matou o cachorro há pouco tempo atrás, e outros crimes mais pesados e tal. E a gente só fica com revolta, a gente só fica com ira, só fica com ódio, só fica com raiva, só fica comentando e arrumando briga por essas paradas.
E fofoca também, igual usei o exemplo da Geise, da Liv e tal. E fica fazendo igual aquelas velhinhas fofoqueiras de épocas antigas aí. Ficou na janela falando mal da vida dos outros, falando, ó, você viu que o fulano falou de ciclano? Nossa, você viu o que a filha de fulano falou sobre filha de ciclano? Você viu que não sei quem fez? Porra, foda-se o que os outros fazem, cada um cuida da sua própria vida, tá ligado? E seja feliz do seu jeito, se aceite como é e viva como é e pronto. E todo mundo tem seus amigos, tem seus ciclos de amizade, porque todo mundo é gente boa no fundo. É só parar de se preocupar com a vida do outro, com o fundo dos outros e etc e tal. Cada um que faça o que queira e pronto. E não é porque um tem uma ideologia política, gosta de um lado, que ele vai ser totalmente uma pessoa totalmente errada ou totalmente certa. E vai ser uma bosta de pessoa ou uma pessoa excelente só por causa de um posicionamento político, sendo que ainda existem outras questões, posicionamento religioso, ideologia religiosa, caráter, ídole. E o caráter e a ídole não tem nada a ver com essas paradas, isso daí é uma questão de nascimento e também tem uma certa influência da educação que os pais dão para a pessoa durante a infância e o próprio crescimento, as experiências de vida daquela pessoa, né? As próprias vivências, as próprias provas de vida que aquela pessoa passa, tal como formando o caráter e a ídole dela na vida adulta, né? Isso daí é normal com todo mundo. Todo mundo é assim, velho. Então, tipo, por que não aproveitar o tempo da rede social, o espaço da rede social, para compartilhar as coisas que gosta, as coisas que faz bem, as coisas que dão prazer, as coisas que dão alegria, as coisas que são melhores para pensar sobre avanços tecnológicos, avanços que vão ser bons para a área da saúde, vão ser bons para cada uma das áreas que existem, né, de atuação do ser humano. Então, tipo, por que a gente não pensa mais para esse lado? Por que a gente não se preocupa mais com essas coisas? E unir forças para desenvolver as coisas para o lado do bem, para o lado da paz, compartilhar o planeta. Porque qual que é a diferença? Se você pegar um esqueleto de um ser humano qualquer, você vai poder falar que ele nasceu em qual nação, em qual estado, em qual país, em qual cidade, qual que era a cor da pele dele, qual que era o sexo dele, qual que era a orientação sexual dele, qual que era a classe social dele, qual que era a classe financeira dele, qual que era o time de futebol dele, qual que era a ideologia política, ideologia religiosa, ideologia filosófica sobre o que é vida, sobre de onde viemos, para onde vamos, etc e tal. Só de ver o esqueleto, você vai conseguir ter essas informações? Não vai, porque são todos iguais. Então, tipo, esqueleto não tem órgão sexual, tá ligado? Então vamos pensar um pouco mais do que disse Voltaire. Eu posso não concordar com uma só palavra do que você diz, mas vou lutar com todas as forças para que você possa ter o direito de dizê-las, porque isso é liberdade de expressão. E a mesma liberdade que eu quero ter, eu tenho que ceder. Ou seja, via de mão dupla. Você quer liberdade, você tem que dar liberdade, não é só querer impor a sua liberdade, a sua maneira, que é o correto, que é o certo, que é inquestionavelmente dono da verdade em tudo. A gente tem que sempre colocar pra gente que a gente pode estar errado e na maioria das vezes a gente realmente está errado. Então, assim, quis fazer esse vídeo aí, já tá grande demais o vídeo, vou encerrar por aqui. Paz pra todos, fui.